2 anos mais tarde, os arquitetos então reúnem-se para o 7º Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, agora em Bergamo, na Itália, então em 1949. O tema deste CIAM foi a relação entre a arquitetura e as outras artes, pintura, a escultura, e demais artes que estavam ali inseridas no universo da arquitetura neste momento. Contudo, como eu falei, devido aí a essa nova geração estar ávida por fazer aí as suas ideias e os seus pedidos, seus anseios serem ouvidos, aquelas críticas lá do 6º Congresso não finalizaram lá, embora os fundadores conseguissem ali impor, digamos assim, os seus ideais e fazer valer naquele congresso, né, reafirmar ali os seus preceitos. Quando chegou em Bergamo, essa nova geração continuou com as críticas e os debates e com ideias cada vez mais fundamentadas, né? Principalmente agora com relação à estética da arquitetura e a sua relação com as artes. Esse debate ele se estendeu inclusive para o próximo, né, que já seria o 8º CIAM em Rhodes, onde veremos mais à frente. Foi um debate que não se encerrou, né? A crítica estava vindo pesada sobre a cidade funcionalista. E então nessa ocasião, neste congresso em Bergamo, alguns temas, questões foram elaboradas para serem trabalhadas. O primeiro é: existem relações entre as grandes artes e quais são elas? A colaboração entre o arquiteto, o escultor e o pintor é possível? E de que maneira? O homem comum está em um estado de receptividade ante as manifestações de tal síntese? E essa é uma pergunta-chave, se vocês forem observar o que eu falei no último CIAM, no 6º CIAM, da crítica do J.M. Richards e do von Hayek, sobre a falta dessa base emocional na cidade, que embora a elite pensante, né, estivesse de acordo com os preceitos da cidade funcional e entendesse o porquê as coisas chegaram àquele ponto, sobre a utilização de materiais industrializados, já num esboço aí de globalizar as cadeias de produção, né, do aço ser distribuído mundialmente, do alumínio principalmente, do vidro, da utilização do concreto armado. A crítica dessa nova geração é o homem comum, a pessoa que tem o seu trabalho, a pessoa que veio do ambiente rural, está na cidade, está ali atuando como um comerciante, que não tenha, de repente, o acesso a essa cultura de entender toda essa complexa é, cadeia de pensamentos que já vinha sendo estruturado aí há dezenas de anos até chegar ali. Ele estava num estado de receber isso de uma maneira ah, aberta e entender de uma hora para outra, né, como tudo funcionava, ou ele não, ele estava ainda preso num paradigma de vida que vinha há milênios, né, milenar, evoluindo lentamente, com todas aquelas suas memórias afetivas, de ideal de casa, do ideal do seu ateliê, né, para aquele que era artesão, da maneira de comerciar, principalmente para a burguesia. Então, né, sem ter o acesso a toda a cultura, toda a evolução do pensamento artístico, cultural, é, ele não, a crítica deles e o ponto deles nessa última questão era de que esse homem comum, que eles chamavam, ele não estava pronto e talvez até nem quisesse estar pronto para receber toda essa bagagem, toda essa relação da nova arte, né, do espírito novo proposto pelo Le Corbusier, e eles até questionavam de se era, digamos assim, entre aspas, né, isso é uma palavra que eu coloco sobre né, a percepção que eu tive, se era justo
impor a eles isso, né, uma vez que a individualidade não estava sendo respeitada, né? Porque se eles não tinham não tinham todo acesso a essa cultura e também não tinham chegado a esse estado elevado de espírito, né? Até o que ali nas entrelinhas da questão é colocado para receber toda essa inovação do pensamento urbano. E como resultado, então, deste CIAM, o Le Corbusier trouxe novamente uma inovação para a análise das cidades, né, que ficou conhecida como grid ou grade, né, em português, uma grade para análise, que era um sistema metódico, né, tal como o Le Corbusier sempre foi ao longo da sua vida, a partir do qual ele poderia ser feita a análise de qualquer cidade com o mesmo sistema metódico, então não haveria confusões ou diferenças de análise de acordo com a cidade, né? Um exemplo, se uma pessoa fosse a Paris e começasse a analisar Paris, poderia ficar encantada por ser a cidade de luz, a cidade e poderia ter uma análise contaminada da cidade devido ao impacto que ela tem e fazer uma análise errada, ao passo que se ela fosse para Detroit, para uma cidade ou uma cidade que tivesse em decadência, enfim, e ela poderia ter uma outra análise pelo aspecto, ou mesmo pelo aspecto emocional. Às vezes o arquiteto é daquela cidade e tem ali vínculos afetivos e tal, poderia fazer então uma leitura mais emotiva da cidade e isso distorceria a análise do ponto de vista técnico. Então o Le Corbusier propõe esse sistema de análise por meio do que ficou chamado como grid. Isso foi uma inovação deste sétimo CIAM. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!